assunto da disciplina de português vogal e semivogal. Primeiro, crianças, vamos analisar o que vem a ser fonema. Fonema, ou também conhecido como sons, são produzidos na junção das letras que compõem as sílabas. E algumas dessas vêm a se modificar quando vão formar palavras. Temos aqui, crianças, 3 tipos de fonema: vogais, semivogais, consoantes. Nesta aula, vamos dar destaque às vogais e semivogais. Vogal: som forte de uma sílaba. É o núcleo da sílaba. Isso significa que em toda sílaba existe apenas uma única vogal. Ela se caracteriza pelo fato do som ser emitido sem obstáculos. O seu som é produzido por uma corrente de ar que passa livremente pela boca, o que colabora para que o seu som se destaque naquela sílaba. Sabemos que em relação ao alfabeto, as vogais são conhecidas como A, E, I, O, U. Contudo, como dito, devido à conjunção, ou seja, a união das sílabas para a derivação, ou seja, para a formação das palavras, esses sons podem acabar não sendo tão fortes em algumas sílabas. E quando acontece da vogal perder o seu referido som ou se tornar mais fraca em uma determinada palavra, ela é conceituada como semivogal. Então, tio, o que vem a ser uma semivogal? A semivogal vai ser aquela vogal com um som mais fraco. Vamos aqui. Os fonemas I e U, em alguns casos, não são vogais, e sim semivogais. Também as letras E e O são classificados como semivogais quando se juntam a uma vogal e são pronunciados com menos força, ficando com o som de I e U. Como assim, tia? Na palavra, na escrita, está com a letrinha E. Quando você pronuncia, o som se modifica, fica com o som de I. Ou, na escrita, você vê o O, porém na pronúncia sai com o som de U. O que acontece? Acontece alteração fonética. Vamos a alguns exemplos. Em relação ao I e o U, quanto a essas serem classificadas como semivogais, porque o som que elas estão naquela sílaba da determinada palavra está enfraquecido. Cárie, lousa. O I da palavra cárie e o U da palavra lousa são semivogais. Pelo que, tia? Devido à entonação mais fraca quando você pronuncia. Não estou com uma cárie, o E acaba se destacando. Nossa, você vai escrever na lousa, o O acaba tendo ênfase maior sobre a pronúncia em relação ao U. Vamos para o exemplo em relação à mudança de som na fonética da vogal O e da vogal E. Apesar da escrita, quando pronunciado, o som dessas se modifica. Em nódoa, o O está com som de U. E em cães, o E está com som de I. Então, por essa mudança fonética, o som delas acaba se enfraquecendo e estas de vogais são conceituadas como semivogais, pela mudança em relação aos seus sons e o enfraquecimento também, quando a palavra é reproduzida. Vamos aqui, adiante. Exemplos. Papai.
Se formos classificar as seguintes vogais em relação à pronúncia, os dois As são conceituados, classificados como vogal. Olha aqui a dica que a tia vai repetir ao longo da aula. A vogal A nunca vai ser semivogal. Nunca. Ela nunca poderá ser classificada como semivogal. Lembrem bem. E o I? O I aqui ele está com a entonação mais fraca. Se vocês falarem somente a última sílaba, vocês vão perceber. Pai. Pá. Pai. O A se destaca e o I está enfraquecido. Então, o I aqui é classificado como semivogal. Vamos a outro exemplo. Polpa. Polpa. A reprodução do O sobre o U está mais forte na pronúncia. Sendo assim, entre essas duas vogais aqui, nós vamos classificar o O e o A. O A sempre é o que, crianças? Vogal. E o O, devido ao seu som forte nesta palavra, também está classificado como vogal. E o U, ele acabou ficando com o seu som encoberto em relação à pronúncia do O. Então, ele, devido ao seu som fraco, nessa palavra, é classificado como semivogal. Só recapitulando, nem sempre o I e o U nas palavras vão ser semivogais. Podemos reparar que em algumas, o som delas se fazem bem aberto e amplo. Por isso que foi destacado. Às vezes, em algumas palavras, o I e o U podem ser semivogais, mas isso não quer dizer que sempre elas vão ser. Vamos aqui em relação à mudança de som, ou seja, a mudança fonética do E e do O. Pães. Vemos a letra E, mas a pronúncia sai com o som de I e a entonação fica mais fraca. Quando vamos classificar as vogais dessa palavra, o A, como sempre, é vogal. E o E, devido à sua mudança fonética, é classificado como semivogal. Mão. Mão. Eu vejo a letrinha O, eu escrevo com a letrinha O, mas na pronúncia o som está como se fosse U. Ao classificarmos as vogais dessa palavra, o A, devido à sua entonação forte, e este sempre ser vogal. E o O, devido à sua mudança de som, mudança fonética, é classificado como semivogal. Vamos dar continuidade a algumas dicas em relação à classificação e distinção de vogal e semivogal. A letra A sempre será vogal, nunca poderá ser classificada como semivogal. Então, quando em algumas palavras acontecer o seguinte encontro vocálico, vogal mais vogal, lembre-se, estas podem estar juntas na mesma palavra, porém estão em sílabas diferentes, ou seja, não estão na mesma sílaba. Isso vai ser evidenciado quando tiverem questões de separa as seguintes palavras. Vocês vão ver a separação de alguns encontros vocálicos. Vamos continuar aqui nas dicas. Exemplo, saúde. A e U. O U, que comumente é dito como semivogal, além de estar acentuado aqui e ser a vogal tônica da palavra, no caso a sílaba tônica da palavra. Tio, que é sílaba tônica? Nós teremos mais à frente nas aulas, mas aqui a tia já vai dar um spoiler. A sílaba tônica vem a ser a sílaba mais forte. Quando você pronuncia a palavra, ela fica em destaque. Saúde. O A, ele nunca é semivogal. Então, se eu for classificar esse A, vai ser como vogal. E o U, agora eu falei o U e ele tá bem destacado. E está acentuado. E a senhora me disse, estando acentuado, fica mais em evidência que ele é a sílaba mais forte da palavra. Então, não tem como esse U estar enfraquecido. Se ele não está enfraquecido, ele também é considerado vogal. Então, temos uma vogal do lado da outra, na palavra. Mas quando eu separei as sílabas, essas vogais não permaneceram juntas. Porque, qual é a regra? Não
pode haver 2 núcleos numa sílaba. A sílaba só pode ter um núcleo, ou seja, a sílaba só pode ter uma vogal. Outro exemplo. Riacho. Riacho. O I está com um som forte, tia. Ri. E o A nunca é semivogal. Então, aqui nós temos outro encontro de vogal com vogal. Sim. O I, por estar com um som forte, ele torna A ser uma vogal. Então, o I é classificado como vogal e o A também. Mas estão juntas na mesma palavra, porém, quando eu fiz a separação silábica, não permaneceu junto. Tia, e anteriormente nas dicas, a senhora citou o encontro vocálico. O que vem a ser o encontro vocálico? Bem, crianças, é o encontro de 2 ou mais vogais na mesma sílaba ou na palavra. Como assim, tia? Exemplo: coração, mamãe, herói, loiro, Paraguai, ciúme e poético. Vocês veem que essas palavras que estão em destaque são consideradas em relação ao alfabeto como vogais. São, tia, porque as vogais são A, E, I, O, U. Mas em relação ao som, ao fonema, sabemos que aí tem vogal com semivogal. Ou, como o nome ciúme, aqui nós temos o ciúme. O I está bem destacado e o U está também, além de acentuado, está bem destacado. Então, aqui temos 2 vogais, só que quando separarmos essa palavra, elas não vão ficar juntas. Vamos separar e ter a noção. Até na pronúncia, crianças, quando nós fazemos a pronúncia com calma, nós analisamos quantas vezes nós vamos abrir nossa boca. Em decorrência disso, sabemos a quantidade de sílaba que aquela palavra vai ter. Mas esse assunto está mais à frente aqui dos slides. Vamos dar continuidade. Classificação do encontro vocálico. Ditongo é o encontro de uma vogal e uma semivogal pronunciadas na mesma sílaba. Ou pode ser invertido, pode ser primeiro a semivogal e depois a vogal. Exemplo: bombeiro. Aqui, quando separamos, percebemos que o encontro vocálico permaneceu junto, mas isso acontece porque nessa sílaba temos uma vogal e uma semivogal, certo? Vamos aqui. O E vem a ser a vogal e o I, com a entonação mais fraca, semivogal. Vamos repetir a palavrinha? Bombeiro. Bombeiro, tia. Vemos que o I está com entonação fraca em relação ao E. Este se sobrepõe no seu som. Vamos a mais um exemplo. Água. Água, tia. Eu quero água. Quantas vezes vocês falaram: tia, eu posso sair para beber água? Em relação ao U, o A, como sempre, se faz mais forte. Por quê? Porque o A nunca é semivogal. O A sempre é vogal. Em relação ao U, percebemos que ele se torna mais fraco quando pronunciamos a palavra e no final o A ecoa. Então, como se classificaria esse ditongo? Primeiramente, vemos a semivogal e depois a vogal. Quando é feita a separação silábica, o encontro vocálico permanece junto e são 2 aqui, ó. As 2 são consideradas em relação ao alfabeto como vogais, em relação ao som dos fonemas como semivogal e vogal. E eu separei e elas permaneceram na mesma sílaba. Então eu as classifico como ditongo. Vamos seguir. Tritongo é o encontro de 3 vogais pronunciadas na mesma sílaba. Tia, sempre a senhora destaca. O ditongo era na mesma sílaba, 2. E o tri são 3 vogais na mesma sílaba. Primeira coisa a ser recapitulada é que não pode ter mais de uma vogal numa sílaba. Ou seja, sabemos que essas 3 vogais são ditas como as vogais em relação ao alfabeto. Mas na análise vão ser
uma semivogal, uma vogal e uma semivogal. O tritongo sempre segue essa sequência: semivogal, vogal e semivogal. Essa sequência é sempre certa nele, não é alterado como no ditongo. Vamos voltar aqui, ó. No ditongo tem aquela alteração: primeiro vogal, depois semivogal, ou primeiro semivogal, depois vogal. Altera. Já no tritongo, prestem bem, tri, referente logo a 3. A sequência sempre é semivogal, vogal e semivogal. Vamos aos exemplos. Saguão. Serão divididas em 2 sílabas e temos aqui o encontro de 3 vogais em relação ao alfabeto. Mas quando a gente vê em relação à pronúncia, ao som, vemos que o A se destaca entre essas 3 vogais. Então, o U e o O estão com menos tonicidade, estão mais fracas. Então, aqui nós vamos ter primeiro uma semivogal, depois uma vogal e outra semivogal. Crianças, tritongo, ficou junto o encontro vocálico? 1, 2, 3, pois a sequência de classificação sempre vai ser essa: semivogal, vogal, semivogal. Vamos a outro exemplo. Paraguai. O U, o A e o I. Paraguai. O A está com um som sobressaindo, está com um som mais forte em relação ao U e o I. E, sendo assim, nós temos uma semivogal, uma vogal e outra semivogal. Repararam? Sempre é a mesma sequência quando é tritongo. E quando se separa, as 3 permanecem juntas na mesma sílaba. Agora vamos para a classificação em relação aos hiatos. Vocês lembram que eu falei de primeiro que o encontro vocálico pode ser a união de 2 ou mais vogais na mesma sílaba ou na palavra? Como assim? O hiato vai se tratar de um encontro de 2 vogais pronunciadas em sílabas diferentes. Na palavra você vê as 2 vogais juntas, mas quando você pronuncia e separa, os sons delas estão diferentes, não estão na mesma sílaba. Exemplo: lua, o U está com o som forte e o A nunca é semivogal. Lua, temos aqui então uma vogal e outra vogal. Opa, tia, mas lua, eu abri minha boca 2 vezes, elas não estão tão conectas e 2 vogais não podem ficar juntas na mesma sílaba. Sendo assim, quando eu separo, elas não vão ficar juntas. Então nunca se confundam. Ah, aqui tem 2 vogais, é ditongo. Não, pronunciem. Porque se vocês perceberem que as 2 vogais estão com o tom, a fonética bem estridente, alta, você está diante de um hiato. Então quando separar, é evidente que elas não vão poder continuar juntas. Vão estar em sílabas separadas. Outro exemplo: joelho. Joelho. Tanto O como E estão bem destacados na palavra, tia. Então aqui nós temos o quê? Uma vogal e outra vogal. Estão juntas na mesma palavra, mas estão em sílabas diferentes. E quando a gente separou, ficou bem mais esclarecido. Jó e lhó. Temos aqui mais um exemplo de hiato. Maestro. Maestro. Maestro, toque para nós uma bela música. O A, tia, nunca é semivogal. O A sempre é vogal. E o E tá bem destacado, tia. Pode pronunciar. Maestro. Ele também se faz vogal. E na conexão a gente vê. Ao falarmos maestro, eu pronuncio 3 sílabas. Eu movimento minha boca 3 vezes. Então, temos aqui um hiato
É um encontro vocálico? É, mas em sílabas separadas. Vamos aqui ainda para algumas regrinhas da separação silábica. O que podemos separar? As vogais que representam hiatos, pois sabemos que esse encontro vocálico só se faz na palavra, mas as sílabas sempre tendem a ser separadas. Exemplo: ciúme, duelo, lua, ruído, viúva. Temos aqui encontros vocálicos, porém, ao pronunciarmos, percebemos que estes não ficam juntos. As letras que indicam os dígrafos RR, SS, SC, SC cedilha e XC, quando estão na palavra e esta tem que ser separada, estes não podem ficar na mesma sílaba. Exemplo: barriga, o RR separou. Travessa, o SS não pôde ficar na mesma sílaba. Disciplina, teve que separar o SC. Naisso, separou o S e o C cedilha. Excelente, separou o X e o C. Os encontros consonantais que são separáveis, levando-se em consideração a regra da soletração, eles aparecem no interior dos vocábulos. Absurdo, advérbio, afetoso, corrupção, técnica. Tal como existe encontro vocálico, também existe encontro consonantal. O nome já fala, são encontros de consoantes na mesma palavra. Porém, eles não ficaram na mesma sílaba. Devem ser separados. Tia, agora eu vi o que eu devo separar. E o que eu não devo separar de jeito nenhum? O que não podemos separar? Letras que formam ditongos e tritongos, porque são encontros consonantais que estão na mesma sílaba, ou seja, não podem ser separados. Exemplo de ditongo: água, dinheiro, ideia, joia, jaula. Vocês repararam que os encontros vocálicos continuaram juntos. Vamos aos exemplos de tritongo: averiguou, extorquiu. Quais, além de ser tritongo, é uma palavra monossílaba. Como assim, tia? É uma palavra que só possui uma sílaba. Quando você a pronuncia, você só abre a sua boca uma vez. Mais adiante a tia vai explicar. Saguão, Uruguai. Aqui era para estar separada, criança. Bem, vocês repararam que na separação desses daqui, ó, o encontro permaneceu junto, na mesma sílaba. As letras que representam os dígrafos CH, LH, NH, GU e QU nunca podem ser separadas da mesma sílaba. Exemplo: chave, milho, ninho, guia, querido. Vocês repararam? Eles não foram separados, continuaram juntinhos na mesma sílaba. Os encontros consonantais que são inseparáveis, tendo em vista a regra de soletração. Normalmente, esse tipo de encontro consonantal é composto de uma consoante mais L ou R. Quer dizer que tem encontros consonantais que são separáveis e também tem os que são inseparáveis. Exemplo: clareza, Brasil, empresa, palestra, psicólogo. Isso se adequa mais àquela regra do clá, clé, cli, trá, tré, ti. Sempre é um encontro de uma consoante com as consoantes L ou R. Classificação quanto ao número de sílabas. Agora, criança, nós vamos classificar quanto à quantidade de sílabas que se formam quando nós separamos a palavra. Sabemos que as sílabas são fonemas. O que são fonemas? São os sons ou grupos de fonemas, pronunciados por meio de apenas uma emissão sonora. Como sabemos, as vogais são a base das sílabas que compõem as palavras da língua portuguesa. Com relação ao número de sílabas, as palavras podem ser classificadas em monossílaba, dissílabas, trissílabas e polissílabas. As palavras que são classificadas como monossílaba
são aquelas palavras formadas por uma única sílaba. Como assim, tia? Você vai pronunciar isso, você só vai abrir a boca uma vez, só vai emitir uma sílaba, somente um som em relação àquela sílaba. Exemplo: flor, sim, ar, mar, mão, pão, pá, ser, sol, quem, mãe, pai. E elas não podem ser separadas, entendeu? Não tem como, você pronunciou, só teve um som, não tem o que separar. Vamos dar continuidade. As palavras classificadas como dissílaba são as palavras formadas por duas sílabas, dois fonemas, dois sons. Aqui nós temos as palavras e em seguida as separações, para vocês contarem em quantas sílabas elas foram separadas. Ali, uma, duas. Urso, uma, duas. Lua, uma, duas. Vida, uma, duas. Massa, uma, duas. Além do exemplo aqui, ó, do dígrafo. SS nunca pode ficar na mesma sílaba. Água. Temos um exemplo de ditongo aqui, olha, crianças. Então, reparamos o quê? Que as dissílabas são separadas em duas sílabas. E, quando nós pronunciamos, emitimos apenas dois sons. Ali, urso, lua, vida, massa, água. Analisaram? Vamos à frente. Trissílaba. Palavras formadas por três sílabas. Aqui nós temos as palavras e aqui do lado elas separadas para vocês analisarem e contarem a quantidade de sílabas em que elas foram separadas. Atrair. Uma, duas, três. Cardume. Uma, duas, três. Almoço. Uma, duas, três. Banana. Uma, duas, três. Janeiro. Uma, duas, três. Planeta. Uma, duas, três. Ao pronunciar estas palavras, eu acabo emitindo três sons, certo? Essas palavras são classificadas em relação à sua separação e fonética, que relação você fala, você emite três sons, são três sílabas. São classificadas como trissílaba. Polissílaba. Palavras formadas por quatro ou mais sílabas. Temos aqui as palavras e elas separadas aqui do lado, para que vocês possam contar a quantidade de sílaba. A tia colocou aqui e analisou que eu não coloquei palavras com mais de 4 sílabas. Só que tem, crianças, palavras com mais de 4 sílabas. Por exemplo, jabuticaba, ela possui 5 sílabas. Ao pronunciarmos ela, abrimos nossa boca 5 vezes e ela é uma palavra polissílaba. Vamos aqui ver as que estão aqui. Borboleta, 1, 2, 3, 4. Bicicleta, 1, 2, 3, 4. Brasileiro, 1, 2, 3, 4. Amendoim, 1, 2, 3, 4. Retângulo, 1, 2, 3, 4. Cinebalde, 1, 2,